Sem esse procedimento, você não terá um bom resultado na sua micropigmentação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Renata Silva, sou especialista em micropigmentação e esse vídeo é para falar para você a importância do design de sobrancelha antes da micropigmentação. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, ativar as notificações, porque aqui vai ter sempre muitas novidades aí do mundo da micropigmentação. Mas por que é tão importante um design antes de fazer o procedimento da micropigmentação? É muito importante que antes de você começar o procedimento da micro, você faça um bom designer de sobrancelha na sua cliente, sempre respeitando, né, o que ela tem de mais natural, de mais bonito, para você conseguir melhorar na hora do procedimento da micropigmentação. Eu recebo muitas alunas que já são designer de sobrancelha, mas que muitas vezes elas não usam algumas medidas, não usam de fazer o desenho antes de estar fazendo o design, e aí na hora da micropigmentação acaba ficando um pouco perdidas. Então hoje eu quero dar algumas dicas para que vocês consigam ter um bom designer para poder ter um bom resultado na hora de fazer o seu procedimento. Procure trabalhar sempre com a sua cliente sentada, porque quando ela está sentada você consegue ver toda a simetria do rosto dela e consegue corrigir sempre as expressões que ela faz com a musculatura do rosto. Muitas vezes quando a cliente está deitada o designer fica perfeito, mas aí quando você senta sempre dá aquela diferença. Então quando você já faz a sua marcação com ela sentada, você consegue ir corrigindo a simetria, a postura, então você consegue estar sempre deixando as sobrancelhas bem simétricas e assim você vai conseguir sempre ter um bom resultado no seu design. Procure também sempre trabalhar com um paquímetro, que é esse instrumento aqui. Ele te dá muito mais profissionalismo, a cliente vai se sentir muito mais segura de você estar conferindo as medidas. Então mesmo que você faça todas as medidas com a linha, é importante você vir depois com o paquímetro e conferir. Então você vai conferir o tamanho, a altura, sempre eu gosto de conferir também o cantinho aqui da cauda, porque muitas vezes 1 milímetro, né, que uma cauda fica maior do que a outra, dá muita diferença, então é muito importante você estar sempre utilizando o paquímetro para poder estar conferindo as suas medidas. E uma outra dica que facilitou muito o meu dia a dia foi quando eu comecei a usar o lápis dermatográfico. Esse lápis aqui você encontra em papelarias, em lojas especializadas, né, em materiais para micropigmentação. Esse lápis ele tem uma boa precisão, diferente daqueles lápis que nós utilizávamos antigamente, que era muito macento. Ele é um lápis mais sequinho, que ele consegue te dar um traço bem mais preciso. Também temos a caneta em gel branca. Essa caneta ela sobressai muito em fios mais escuros. Então você fazendo o desenho com ela, você não vai perder a sua marcação. Então ela ajuda bastante na hora de você fazer a sua marcação aí para fazer a micro. E também eu gosto de estar utilizando esse palitinho aqui, né, com o algodãozinho na ponta, para você sempre deixar o seu designer bem fininho. Então você faz o seu desenho ou com o lápis dermatográfico ou a caneta gel branca. Muitas vezes o traço pode ficar um pouquinho mais grosso, aí você vem com esse palitinho. É importante você deixar bem fininho aqui o algodão na ponta, é um palitinho que geralmente as manicures usam. Aí você coloca o algodãozinho aqui na ponta e com ele você tira todo o excesso da sua marcação, deixando o seu traço bem fino. Isso vai te ajudar a trabalhar com muito mais precisão dentro do desenho para você estar fazendo os seus fios ou a sua técnica de shadow. Mas você deve estar se perguntando porque eu estou falando que você precisa fazer o designer antes do procedimento da micropigmentação. Primeiro, a sua cliente precisa saber como que vai ficar o resultado, ela precisa ter uma noção de como vai ficar a sua sobrancelhas dela. Por isso que eu te expliquei que é importante você ter um traço bem fino, né, um desenho que fique bem próximo da realidade do que é a sobrancelha da sua cliente, para que ela consiga imaginar como vai ficar depois de finalizadas. Segundo, quando você faz o seu design antes, você vai passar muito profissionalismo para sua cliente. Então ela vai se sentir muito mais segura e confiante na técnica que você vai executar. Terceiro e o mais importante de todos, não perder a sua marcação. Já aconteceu muito comigo quando eu iniciei, de durante o procedimento eu acabar perdendo a minha marcação por não ter feito um bom designer. Então eu não consegui finalizar o procedimento da maneira correta, não ficou um resultado tão bom e eu não consegui fidelizar a minha cliente.
Então por isso que é muito importante você ser um bom designer, porque você sendo um bom designer, você vai conseguir ser um bom micropigmentador. Se você quiser mais dicas de como melhorar o seu designer de sobrancelhas e suas técnicas de micropigmentação, deixa aqui nos comentários que eu quero ajudar você. Gostou desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado, porque ele foi preparado com muito carinho para você. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.